Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por esse sábado. Bem, amados irmãos, ó Senhor Jesus, a leitura bíblica de hoje está em Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 8, que diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ó Senhor Jesus! O ler com oração, irmãos, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 36, que diz assim: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos ajuda a ser perseverante. Ó Senhor Jesus, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade e alcançar a promessa. Ó Senhor Jesus. O título, irmãos, do sábado é Restritos pela visão do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus! A obra de Deus é outro item no qual devemos nos submeter a restrições. Isso significa que precisamos saber o que o Senhor demarcou a cada um de nós e ser restritos em coordenação com os demais membros do corpo de Cristo. Não temos liberdade de agir independentemente. Pelo contrário, somos restritos pela visão do corpo de Cristo. De igual maneira, somos restringidos no serviço da Igreja. Leiamos: Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Que bela figura! Há muitos membros, mas todos são um só corpo. Isso indica que há coordenação e comunhão entre nós. Ó Senhor Jesus! Logo, não temos liberdade para agir como queremos, dando palpite nos serviços dos demais irmãos. Pelo contrário, respeitamos a função de cada membro, a medida concedida por Deus a cada um. Continuando a leitura desse texto de Romanos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vemos novamente a régua utilizada por Deus para medir cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Amados irmãos, podemos pensar que um servo de Deus deve agir como Todo-Poderoso, que passa por cima de tudo como um rolo compressor. Contudo, o servo de Deus é aquele que se coloca debaixo da restrição de Deus. Aparentemente ele é fraco, porque é restringido pelo Senhor e pelos irmãos. Mas aí é que ele é forte. Ser restringido na obra do Senhor é um assunto muito sério. Pois se não agirmos assim, poderemos gerar um câncer na igreja. O câncer é uma doença em que células anormais se multiplicam ou se dividem incontrolavelmente e destroem o tecido do corpo. São células que não conhecem restrição. Portanto, nossa falta de submissão pode causar morte para nós mesmos e para os demais membros do corpo,
Que o Senhor nos livre dessa condição. Ó Senhor Jesus, essa palavra é um alerta aos jovens. Os jovens são a grande força de trabalho na vida da igreja. Logo, se forem aperfeiçoados, fundamentados na palavra e nos princípios espirituais, poderão ser muito úteis nas mãos do Senhor. Todavia, eles precisam conhecer restrição. Querido jovem, Deus não permitirá que você tenha uma rápida ascensão espiritual como um foguete. E a razão disso é que Ele quer aperfeiçoá-lo por meio de certas restrições. Em determinados momentos, o Senhor o desperta e você deseja servi-lo com todo o empenho, entusiasmo e excelência. Aí, de repente, Ele coloca uma limitação e talvez você fique desencorajado. Outros ficam decepcionados porque os irmãos responsáveis das igrejas não correspondem às suas expectativas, ficam insatisfeitos e desistem. Todavia, esse não é o desejo de Deus. Ele almeja completar a boa obra em você. Logo, seu futuro espiritual dependerá da maneira como você administra as circunstâncias. Se você desiste por causa das restrições, não conseguirá ser útil ao Senhor. Por outro lado, se permanecer, mesmo em face dos altos e baixos por Ele permitidos, você será um instrumento útil à sua obra. Logo, a escolha está em suas mãos. Jovens, não desistam. Deus ama vocês. É por essa razão que permite limitações. Lembrem-se de que servir ao Senhor é como nossa vida. Há dia e noite, verão e inverno. É um processo permitido por Deus para amadurecê-lo. Desse modo, não desanime, mas aproveite as situações adversas para ser aperfeiçoado. Jesus é o Senhor. Pergunta: por que o Senhor permite restrições em sua vida? Amém, amados. Aleluia. Senhor Jesus. Aleluia pela restrição, né? E pela visão do corpo de Cristo, né? Senhor Jesus. Graças ao Senhor pelo corpo de Cristo, né, amados? O qual eu e você fazemos parte, não é mesmo? Aleluia. E nós podemos ver no alimento diário que cada membro no corpo de Cristo tem a sua função. Amém? Ó Senhor Jesus. E cada membro, amado, no corpo de Cristo, ele tem o seu serviço designado pelo cabeça, que é o próprio Deus. Senhor Jesus. E eu e você não podemos de forma alguma interferir no serviço de um outro membro. Amém? Por quê? Porque esse membro já foi designado pelo próprio Deus. Por isso que eu e você não pode de forma alguma, né, interferir nesse serviço. Senhor Jesus. Mas pelo contrário, querido irmão, eu e você precisamos respeitar os membros, né, nos seus devidos serviços. Não é maravilhoso isso? Dessa forma, o corpo vai servindo de forma harmônica e de forma coordenada. Senhor Jesus, dessa forma o corpo vai tendo uma expressão e todos são aperfeiçoados. Oh, aleluia por isso. Senhor Jesus. Amados, uma coisa importante que a gente viu no dia de hoje, né? Nesse sábado, é que todo servo, ele precisa passar pela restrição. Sem a restrição, o servo não é aperfeiçoado. Por isso, a restrição para nós é bênção para nós, não é mesmo? Senhor Jesus. E cada um de nós, querido irmão, precisamos do quê? Estar sempre, no dia a dia, estarmos nos submetendo a essa restrição. Seja no serviço, seja no cooperar com outro irmão, precisamos sempre estar abertos a submetermos a essa restrição, amém? Senhor Jesus. Essa palavra, né, como a gente viu, claro, é para nós, mas também para os jovens, né? Senhor Jesus. Eu tenho bem esses dias que o irmão Esdra, ele tem sempre falado sobre os jovens, né? Que os jovens é a força, né, da igreja. Senhor Jesus. E é interessante porque no exército há a parte de cavalaria, mas há também a infantaria, né? A infantaria são aqueles que vão desbravando por terra. Senhor Jesus.
E os jovens, amados, essa é a infantaria. Ó Senhor Jesus. E, amados, os jovens, por serem fortes, ter essa força, né, no exército, eles precisam estarem abertos a essas restrições. Muitas vezes o jovem quer fazer determinadas coisas, né, na igreja, e muitas vezes os irmãos estão à frente, não permite, né? E muitas vezes eles ficam chateados, desmotivados. Não, amado, de forma alguma. Não fique desmotivado. Pelo contrário, perceba que isso é a restrição de Deus no seu servir, em sua vida, para lhe abençoar. Senhor Jesus. E claro, dessa forma, por meio da restrição, você será mais e mais aperfeiçoado. Ó Senhor Jesus. E claro, você dessa forma, né, se tornará mais e mais útil ao serviço do Senhor. Dessa forma você será mais e mais útil para servir os irmãos e, claro, a igreja. Por isso, amados, restrição é bênção. Amém? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Por isso, amados, eu e você precisamos aproveitar todo esse falar que temos recebido e colocar em prática em nosso dia a dia. Embora estejamos na pandemia, nesse período ainda de pandemia, mas vamos colocar em prática, né? Apesar que não estamos reunindo ainda juntos, local de reunião, mas vamos colocar em prática essa palavra no nosso viver diário, amém? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.